as trevas. Ele que me segue não caminha entre as trevas, mas será a luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava aos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória. Amados e amadas de Deus, a liturgia de hoje que nós celebramos Santa Marta, que foi discípula de Jesus e do qual nós acabamos de ouvir o Evangelho de um momento da sua vida. Por isso o tema da nossa liturgia de hoje é o amadurecer da fé. A partir do episódio que nós vimos hoje, nos deparamos com a realidade da morte. A morte é esta realidade que abala cada um de nós, porque algo que nós amamos é tirado de nós, seja o pai, a mãe, o amigo, o irmão, o conhecido. A morte, ela causa esse impacto tão forte em nós, não pela maneira como foi, mas pela ausência que a pessoa causa na nossa vida. Saber que a morte nos tira a convivência, nos tira a paternidade, nos tira a maternidade, a irmandade, a solidariedade. Ela rouba algo que nada pode substituir. Por isso que ela é tão chocante para todos nós. Não importa a fé que nós tenhamos, mas nos machuca, nos fere profundamente, como feriu também Marta e Maria quando perderam seu irmão Lázaro. Aliás, um pouco antes de começar esse evangelho, mas nos versículos antes, mostram como Jesus ficou também profundamente triste por perder aquilo que o evangelho considera o seu melhor amigo.
Jesus adorava estar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Era um lugar onde ele descansava. Era um lugar onde ele ficava à vontade. Era um lugar onde ele podia ser Jesus de Nazaré, o Jesus humano, que precisa também de convivência, de amigos, de um abraço, de um afeto, como cada um de nós precisa. Por isso que Jesus fica triste, por isso que Marta e Maria ficam tristes, porque a morte os roubou um irmão, os roubou um amigo. E diante da morte, nós temos duas atitudes. A atitude de Maria, que preferiu não sair de casa, ficou, diz o Evangelho, é o único versículo que fala de Maria. Maria ficou sentada em casa. O sentar em casa significa: o medo assustou Maria, o medo apavora Maria, o medo causa, a morte causa desespero em Maria, e ela não quer se encontrar com ninguém. Quantas vezes na nossa vida, não só a morte física, mas outras mortes que o próprio pecado vai realizando na nossa vida, e que vão causando desespero, que vão causando essa depressão que nós chamamos, os males corporais, espirituais. E nós temos as mesmas atitudes por vezes de Maria, de ficar sentados, de ficar paralisados, porque o mundo me assusta, porque o outro me assusta. Agora Marta, porém, tem uma outra atitude diante da morte de seu irmão. Vai ao encontro de Jesus. O amor faz com que ela busque o amado, que ela busque o amado Jesus. O amor faz com que ela se desacomode, com que ela se movimente, com que ela vá sentir o afeto, o abraço solidário de Jesus. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes, por experiência de quem já perdeu entes queridos, muitas vezes nós queremos consolar com palavras e não adianta. É preciso ser solidário. Um abraço, um aperto de mão vale muito mais do que 1000 palavras nesses momentos difíceis. Ou às vezes até mesmo dizer: conta comigo. As pessoas nunca mais esquecem. As pessoas se sentem solidarizadas, se sentem confortadas. E cada um de nós precisa disso, do afeto do ser humano, do afeto do ser cristão. Por isso que Marta, é muito bonito nela essa atitude do sair dentro de casa. E quando nós percebemos que a pessoa é de oração, porque a oração faz com que a fé cresça, faz com que a fé crie esperança, saia. Embora a fé de Marta não seja uma fé madura, mas ela sai ao encontro. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Mas sabe quando alguém diz assim, da boca para fora? Eu sei, eu acredito, estou sabendo, já ouvi em algum lugar isso. Não é com aquela fé que espera o Senhor, não é aquela fé que confia, é uma fé rasa. Por isso que Jesus provoca Marta a amadurecer a sua fé, a ir mais a fundo na fé. Porém, o amadurecer da fé não é assim, de um dia para o outro. O amadurecer da fé exige tempo, exige dedicação, exige oração. Aliás, a oração é o alimento da fé. Precisamos diariamente cultivar aquilo que nos leva para o céu, a oração. Sem oração não chegamos a lugar nenhum.
mais ainda, na primeira leitura dizia: todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele com Deus. Marta optou por permanecer com Jesus. Não que Maria não tenha optado, mas o medo, mas a desgraça impediu com que a fé de Maria fosse além, que buscasse a salvação, que buscasse o Jesus. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes na nossa vida, e de muitas formas, de muitas maneiras, nós somos ou Maria ou Marta, não só diante da realidade da morte física, mas diante de todas as situações difíceis. Toda vez que nós esbarramos uma dificuldade, a nossa primeira atitude é não querer encarar, é recuar, ou melhor, como diz o Evangelho a respeito de Maria, ela quis ficar sentada em casa, quis se acomodar-se. Ela tem fé, nós temos fé, porém ficar acomodado, porém não querer enfrentar as dificuldades, não querer enfrentar os problemas, é muito mais fácil. Deixa acontecer, deixa rolar, deixa para ver o que acontece amanhã. A atitude de Marta é muito mais nobre, e eu acho que é nela, acredito, que é nesse exemplo de mulher que deveríamos nos inspirar. Mesmo que não tenha a fé de Abraão, a coragem de Moisés, a sabedoria de Salomão, a realeza de Davi, mas esta mulher saiu ao encontro do seu Senhor. E Jesus lança um convite para amadurecer mais e mais a sua fé. Por isso, nessa noite, nessa celebração da saúde, nós viemos pedir ao Senhor, de modo muito especial, para amadurecer a nossa fé, que nós tenhamos uma fé que ilumine as trevas do nosso coração, que seja lâmpada para iluminar, luz para guiar os nossos caminhos, força para nos encorajar. Não tenhas medo, é o que Jesus sempre diz na sua palavra. Não tenhas medo, eu estou sempre contigo. Sempre que tu precisares de mim, eu estarei contigo. E o maior presente que Jesus nos deixou, e é aquele melhor dizendo, que nos motiva, que faz com que a nossa fé cresça mais e nos encoraje, é o Espírito Santo de Deus. Força que vem do Pai por meio do Filho, é o Espírito que nos é dado pelo sacramento do batismo, confirmados e assinalados pelo sacramento da Cristo. Somos impulsionados a testemunhar o Cristo, a ter a fé corajosa de Marta. Lança-te, não olhe para trás, não tenhas medo. O Senhor te chama, o Senhor é fiel, as promessas que Ele sempre faz. E nesta noite Ele convida que eu e você amadureçamos nossa fé. Nós não temos um termômetro, nós não conseguimos medir a fé, mas uma certeza nós temos: todos nós precisamos dar um salto qualitativo e quantitativo. Isso Deus pede de mim e de você. O que é a fé? São Paulo diz na sua carta aos Hebreus, no seu primeiro capítulo: a fé é o modo de antecipar aquelas realidades que nós não vemos com os olhos físicos. Com a fé eu antecipo o céu, com a fé eu antecipo a graça de Deus na minha vida, com a fé eu antecipo a realeza que Deus me concede
Pela fé, eu sou chamado a ser eterno com Jesus, na força do Espírito, com o Pai, para todo sempre. Pela fé, somos herdeiros do céu. Pela fé, nós somos chamados a ser eternos. Eu e você somos filhos do Eterno, de um Pai que nos gerou para a eternidade. Por isso, como diz o livro do Apocalipse, no céu já não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento, porque essas coisas todas já passaram, são coisas velhas. Agora, eis que faço nova todas as coisas. Permita que Deus faça o teu coração um coração novo, que transforme a tua vida, que você já seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, renovados pela graça de Deus. Que assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, queremos elevar as nossas preces a Deus e após a cada pedido queremos rezar: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Iluminai, Senhor, a igreja chamada a ser acolhedora a exemplo de Jesus. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Ajudai-nos a testemunhar, a exemplo de Santa Marta, a fé em Cristo e na ressurreição. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Abençoai as mães que acolhem com amor e carinho os próprios filhos. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por todos os doentes de nossa comunidade e os que deles cuidam, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Deus Pai, inclinai-vos para acolher essas preces e aquelas que ficaram no silêncio do nosso coração. Isso tudo nós pedimos por Jesus Cristo, na força e unidade do Espírito Santo. Amém. No altar do Senhor, apresentemos e ofertemos nossa vida, família e vocação, cantando. Número 561. Senhor,
Senhor da nossa vida, Jesus Eucarístico no meio de nós. Preparemos o nosso coração de tal maneira que possamos usufruir da graça desse divino sacramento, desse divino tesouro do céu. Cantemos para acolher Jesus. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como filhos e filhas de Deus, que nos unimos pelo amor, elevemos a nossa oração rezando. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Coloque as suas mãos no coração, feche seus olhos agora e traga para o teu coração, nessa oração da paz, suplicando ao Príncipe da Paz, para aquelas pessoas que ainda vivem com turbulências, com dificuldades, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento com os vizinhos, com as pessoas do trabalho, da escola. Peçamos ao Príncipe da Paz que nos conceda esse dom tão elevado do céu. Senhor, dai-nos a paz, dai a paz para essas pessoas, para que nós possamos viver com fidelidade a Tua Palavra, viver como irmãos e irmãs da fé. Quem conhece a Deus e põe em prática a Sua Palavra, que é palavra de justiça, palavra de paz, palavra de perdão, palavra de amor, eu permaneço nele, disse Jesus. Deus permanece em nós quando praticamos as boas ações, as boas palavras, as boas intenções. Por isso, juntos, rezemos, pedindo a paz.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E nesse amor que nos une, transmita essa paz para o irmão, para a irmã que está ao seu lado. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem crê em mim tem a vida eterna em Jesus. Felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.